Olá pessoal, tudo bem? Tarcísio Prado aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, hoje é mais um episódio onde eu mostro o andamento da obra das kitnets aqui da Zona Sul para vocês. Como vocês podem ouvir, avião passando pertinho, a cada 5 minutos ele participa aqui da minha gravação, né? Afinal estamos próximos do aeroporto de Congonhas, aqui na Zona Sul de São Paulo. E como vocês já perceberam, eu não posto vídeo sobre andamento da obra toda semana. Eu espero acumular, né, algumas semanas ou algum fato importante ou um acúmulo de coisas interessantes que eu possa mostrar para vocês, porque senão eu acho que fica um vídeo muito maçante, né? Aquele compromisso de ter que soltar vídeo toda semana, eu acho que acaba não fazendo muito sentido, porque eu quero mostrar para vocês conteúdo, coisas bacanas para vocês poderem acompanhar, pegar dicas, me darem sugestões, né? Eu acho que essa é a ideia do canal. Porém, como tem muita gente pedindo aí, vai fazer já acho que umas 3 semanas, né, que eu não publico vídeos, se bem que no meu Instagram, para quem me acompanha, quase que diariamente tem coisa lá sobre a obra, né? Mas aqui no YouTube, como eu disse, eu acabo esperando. Então eu vou adiantar um pouco, né, esse vídeo aqui, para poder mostrar para vocês o que aconteceu desde o último episódio. Então, a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que nós tivemos um arrombamento aqui na obra, né? No, God! No, God, please, no! 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 Então vocês estão vendo aqui, ó, essas concertinas que a gente colocou para proteger aqui, né, a nossa obra. O arrombamento foi feito de um sábado para domingo, então os marginais, né, vieram e conseguiram forçar a entrada aqui, né, por essa porta que nós temos. Então aí depois a gente teve que fazer mais alguns reforços aqui, esses cadeados, né? Eu gosto de trabalhar com eles, que são cadeados mais reforçados, né? São fechos, né, de aço, onde o cadeado vai lá dentro, não aparece, colocam em cima ou embaixo, para tentar evitar. Colocamos também esses refletores, né, de 100 watts, para poder deixar o local bem iluminado mesmo. Fizemos a mesma coisa aqui dentro da obra, né? Então se ele conseguir invadir pelos vizinhos, né, aí aqui dentro da obra também está bem iluminado, né? Então é o que a gente conseguiu fazer para tentar evitar que esse problema se repita, né? Eles levaram carrinho de mão, levaram entre 10 e 15 sacos de cimento, e pelo que a gente fez de inventário no dia seguinte, esse foi o nosso prejuízo. E o vizinho aqui que me informou, né, de um domingo de manhã, que ele inclusive tinha ouvido, né, lá pelas 4 da manhã, barulhos estranhos, e aí quando ele acordou no domingo pela manhã, estava arrombado aqui, rastros de cimento, né, pelo caminho. Então a gente teve um prejuízo aí. Aí no próprio domingo, né, eu acabei vindo para cá junto com alguns dos pedreiros aí, e a gente ficou o dia inteiro tentando reforçar, né, principalmente o portãozinho aqui, mas essas outras coisas que a gente fez também. Aí eu encomendei pelo Mercado Livre, né, as concertinas que eu costumo colocar nas obras dos sobrados, e a gente espera ter resolvido ou dificultado e muito, né, que isso realmente aconteça novamente. E na nossa outra obra lá na Zona Oeste, uma obra que ainda está em estágio preliminar, mas lá também tivemos um arrombamento lá, só que lá não tinha muita coisa para roubar, né? Acabaram levando uma das estacas de aço, né, as armaduras de aço que a gente usou na nossa fundação, que tinha sobrado na verdade, mas também pelo peso e pelo barulho que certamente fez, né, eles acabaram deixando na rua. Pois é, hoje é dia de visitar as obras aí pós-furtos, né? Nesse caso aqui foi uma tentativa de furto. Então esse é outro terreno que a gente vai construir um predinho de kitnets, ó. Em breve a gente começa. E o vizinho ligou antes de ontem que tentaram levar essa estaca de ferro que sobrou aqui, né, da nossa fundação. E aí ele guardou na casa dele, porque tentaram levar, acho que fez muito barulho, né? Deixaram na rua. E aí ele guardou na casa dele, eu vim buscar agora. E agora tô eu aqui tentando prender ela, vou prender ela com cadeado ali para dificultar. Mas é a terceira obra nossa, para ser sincero, em praticamente 15 dias que entram para roubar as coisas, né? Não tá fácil não, roubaram cimento, quase 20 sacos de cimento, roubaram carrinho de mão. E agora nessa obra aqui que nem tinha muita coisa para roubar, levaram também. Mas faz parte do negócio, né? Quando começar a obra para valer aqui, aí fica mais fácil da gente proteger as coisas, né? Mas, voltando aqui à obra, então como vocês podem ver, aqui no térreo não tem grandes novidades, né? Porque agora
A obra está toda concentrada no primeiro pavimento e como vocês podem ver, eu vou subir lá para mostrar, o primeiro pavimento está muito adiantado. A parte de alvenaria está praticamente concluída. Então estamos nós aqui no primeiro pavimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é a unidade que fica virada para a rua, das unidades que tem o terracinho, né? Olha lá. Então aqui tem esse terracinho bem bacaninha mesmo, que a gente vai deixar a unidade do ar-condicionado e também provavelmente uma poltroninha, né, para as pessoas poderem descansar aí. Aqui vai ser, como eu já mostrei em outros vídeos, a área de serviço, né, um janelão, porque é a única unidade que não tem acesso ao posto de luz, né? As outras unidades, são 7 unidades aqui em cima, né? As 6 unidades para lá dividem a cada duas um posto de luz. E essa daqui é a única que não tem um posto de luz. Então a gente fez uma abertura, um janelão bem grande para a rua. Aqui, como vocês podem ver, que é a atividade de hoje, inclusive, nós estamos colocando as nossas vigas aéreas, as vigas de respaldo, que vão depois receber a laje. Então aqui, ontem, concluímos já a instalação dos coxins, né, que eu já expliquei para vocês como é que ele funciona. Tem um elemento fundamental aqui na nossa construção de alvenaria estrutural. Então você vê que no lugar de 4 blocos, a gente entra com um coxim, que é uma armadura de ferro, que vai receber a laje depois e as vigas, né? Então hoje esse é o trabalho que está sendo feito aqui pelo pessoal. Agora é uma época do ano que não chove muito, né? Nós estamos ainda nos primeiros 10 dias de agosto, né? Enfim, a primeira quinzena de agosto. Então a gente praticamente não perdeu nenhum dia desde o início da obra por conta de chuva, né? Agora ontem acabou chovendo um pouquinho, então praticamente não teve expediente aqui na obra. A gente aproveitou para direcionar a equipe para finalizar a obra dos 4 sobrados, né? Que lá tem muita coisa para fazer ainda e mesmo chovendo acaba não impactando muito. Mas aqui ontem a gente perdeu o nosso primeiro dia de obra, apenas, né? Por conta das intempéries aí, né? De tempo, né? E hoje a previsão também era de chuva, mas apesar de estar bem nublado, a chuva não veio ainda, pelo menos, né? Então tá dando um bom fôlego pra gente aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que é bem interessante, são essas paredes de bloco baianão, né? Então essas aqui são as nossas paredes de vedação. Então quando você vê os blocos de concreto, são paredes estruturais, né? São blocos estruturais de 6 MPa. Já em algumas paredes, né, como eu expliquei também no vídeo anterior, eu pedi para o engenheiro fazer com alvenaria de vedação tradicional, é o bloco baianão, né? Ele não tem função estrutural. E aí você pode perceber o seguinte, quando eu disse que a gente já terminou a alvenaria do primeiro pavimento, né, já está na última fiada, né? As canaletas já foram inclusive concretadas, né? As agulhas já foram todas grauteadas, né? E aí você pode me perguntar, mas por que, né, que as suas paredes de vedação não estão na mesma altura, né, que as demais paredes, na altura definitiva? E aí tem uma questão chamada encuiamento. O que é o encuiamento? O encuiamento é uma preocupação que a gente tem que ter com as paredes que não são estruturais, para que depois de você levantar toda a alvenaria, né, os 4 pavimentos aqui do edifício, o peso, né, que é imprimido para baixo, para ele não causar rachaduras nessas paredes que não são estruturais, né? Então a laje sempre acaba, né, cedendo alguns milímetros, a força, né, vai jogando para baixo aí tudo que ela pode, e aí essas alvenarias, né, que não tem função estrutural acabam sendo prejudicadas. Então é na hora que você tem rachaduras na parede, rachaduras de bloco. Então, para evitar isso, a gente deixa para concluir essas paredes só depois do último pavimento erguido. E aí a gente faz o que o pessoal chama de encuiamento. O que é o encuiamento? Você levanta essa parede, né, encosta ela no teto, né, na laje, e aí depois você faz o preenchimento com massa, né, sem que ela tenha a função estrutural, que não é a função dela, né? Então você fazendo isso, você evita as patologias que são muito frequentes. Olha, isso aqui na verdade é um erro muito comum, até por médias e grandes construtoras, que acabam entregando
que acabam construindo seus prédios, né, com esses blocos baianão, né, essas paredes de vedação, fazem até a última fiada, né, e aí depois aquele peso todo, como eu já expliquei para vocês, acaba fazendo com que os blocos cedam, o reboco rache, muitas vezes o próprio bloco racha também, e aí as pessoas ficam desesperadas, né, achando que o prédio está caindo, né, e como ela não tem função estrutural, não é um grande problema do ponto de vista estrutural, mas é um problema sim que você teria que lidar depois. Então a gente está seguindo as orientações aqui do engenheiro e trabalhando dessa forma para fazer o encuiamento. Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, e aí vale uma dica, né, que na nossa próxima obra lá na Zona Oeste a gente já vai tomar esse cuidado, é com relação ao tamanho das caixarias. Nós tivemos um problema aqui, que apesar do meu fornecedor de madeira ser muito bom, eu acabei não me atentando e comprei praticamente todas as madeiras de 10, de 15, de 20, de 30, sem exigir de que elas viessem exatamente com esses tamanhos, né? Eu me preocupei mais com a espessura, né, que tem que ser acima de 2 centímetros, né? Porque caso contrário eles mandam umas muito fininhas, né? E não me preocupei com o tamanho propriamente dito. E aí o que acontece? Se você não pede, eles acabam mandando a tábua de 30 vem com 28, 28,5, a tábua de 15 vem com 14 e por aí vai. E aparentemente, né, você imagina que isso não é um problema. Mas aí depois, quando você gasta 5% a mais de concreto no dia de fazer a concretagem, aí eu comecei a pensar, comecei a entrar no detalhe. E como eu disse, é uma coisa que passou despercebida. E depois o meu empreiteiro veio me explicar. Ele falou, olha, Tarcísio, na verdade, o que acontece? Você pega um painel aqui de 40, né? A minha viga é de 40, então eu preciso fazer um painel de madeira de 40, né? A caixaria de 40 para poder depois completar com concreto. E no final das contas, por esse problema que eu expliquei para vocês, as minhas caixarias de 40 estão com 42. Por quê? Porque aqui, ó, seria uma tábua de 15, que está com 14, e aqui uma tábua de 30, que está com 28. 28 com 14 dá 42. E por que foi feito dessa forma? Porque a tábua de 30 veio com 28 e a de 10 veio com 9 ou com 8 centímetros. Então você acaba tendo esse problema, né? Porque do contrário, você conseguiria pegar uma tábua de 30 e uma tábua de 10 e resolveria o problema, né? E infelizmente não é isso que aconteceu. Aqui a gente teve que trabalhar com uma tábua de 15 que veio com 14 e com uma tábua de 30 que veio com 28. Então por isso que acaba passando um pouco, porque eu não posso fazer menos. O projeto pede 40, eu não posso fazer com 39, com 38 ou com 37. Com 41, com 42 tudo bem. Só que aí você faz a conta, a gente está falando de praticamente 5% a mais, né, na altura dessas tábuas, né? Então obviamente é o que a gente gastou de concreto depois, e eu fiquei pensativo, falei, puxa, por que, né, que a gente acabou gastando mais do que o projeto pedia? E aí a gente acaba entrando nesses detalhes que são importantes. Próxima obra, eu vou exigir do meu fornecedor que ele me entregue as tábuas nas medidas que eu estou comprando. Já sei que são tábuas selecionadas, a grande maioria dos fornecedores de madeira acabam cobrando um pouco a mais por isso. Ó, pra você ver, por isso que eu falo pra você que não dá. Tá vendo aí? Ele tá com 41,5. Esse painel aqui tinha que ficar 40, tá com 41,5. Porque eu usei a tábua. Tá vendo? Tá dando 28. E a outra tá dando 14. Mas essa é uma das dicas que eu deixo para vocês aí, tá? Prestem muita atenção. Ó, uma outra questão também, que me perguntaram muito no vídeo anterior, né? Poxa, como você foi legal, né? Você deixou descoberto ali a paredinha de bloco de vidro que o seu vizinho construiu. Tá vendo? Aqui tem os bloquinhos de vidro, ó. E aí, ali em cima, também tem mais um, acho que um banheirinho dele, eu não sei exatamente que tipo de cômodo que é, que ele colocou também o tijolinho de vidro. E aí eu estava explicando que na verdade foi uma coincidência, né? Sorte do meu vizinho aqui, esse tijolinho de vidro ele vai ficar praticamente virado para a janela desse quarto. Aqui é um quarto, ó, tá vendo? Aqui é um quarto, ali é a área de serviço, né? Ó. E eu estou percebendo que aqui é a janela do quarto, tá? É a janela do quarto. E vai ficar bem de frente mesmo para o tijolinho dele.
O tijolinho, ele, na verdade, você não consegue enxergar. Eu consigo ver que tem uma sacolinha de plástico ali, verde, mas porque ela está praticamente encostada, né? Do lado de dentro dele ali. Mas você não consegue ver as pessoas, né? Fica meio nublado, né? Ele não é totalmente transparente, né? Ele é para passar luz, ele dá uma luminosidade para o ambiente dele, mas eu não acredito que a gente vai ter um problema maior. Claro que é meu direito cobrir, se eu assim quiser, se eu tiver dificuldade para alugar, né, essas duas unidades, tá vendo? Essa daqui e a unidade imediatamente superior, que a gente pode ter sim algum tipo de problema. Mas em princípio eu acho que a gente não vai ter problema. E já nessa unidade aqui do lado, a minha outra vizinha já não teve a mesma sorte, mas parcialmente. Por quê? Ó, porque aqui é o quintal dela, ó. Tá vendo? A gente tem uma casa aqui do lado, ó. A gente tem uma casa aqui do lado. E aqui acabou fechando, né? Com essa parede, ó, tá vendo? Acabou fechando aqui uma boa parte do quintal dela. Eu vou agora desse lado de lá para mostrar para vocês a parte que ficou aberta, né? Então ela, obviamente, eu não fechei totalmente o quintal dela, mas obviamente, ó, as janelas que ela tem aqui vão ficar de frente para a nossa parede, infelizmente. Mas como é uma área de quintal dela, que eles usam para secar roupa e tudo mais, então aqui vai ficar aberto. Por quê? Porque aqui é um poço de luz. Aqui é um poço de luz. E ali do lado, ó, até bater com a parede ali, tem mais um pedacinho do poço de luz da unidade do lado, que também vai ainda permitir que ela tenha um pouco de ventilação e de luminosidade aqui. Uma outra questão também é o seguinte: vocês podem perceber que nós estamos atrasados com a nossa escada. Essa escada aqui já era para estar pronta, ó, há uns 10 dias. E aí o que aconteceu? Por conta do arrombamento que nós tivemos, o tempo que a gente havia reservado para construir a escada, a gente precisou utilizar para subir esse muro de alvenaria aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui, se vocês lembram, era de tábua, né? Era de madeirite. E foi o que facilitou também, né? Que o pessoal roubasse as coisas aí. Então a gente achou melhor já subir a alvenaria definitiva desse muro para poder passar essa concertina e, obviamente, perdeu bastante tempo aí, né? Então aí a escada vai ser feita essa semana aí com 10 dias de atraso, mas é que o restante do cronograma a gente não tinha como segurar. Hoje a gente está trabalhando ainda com escadinha de madeira aqui, que eu não gosto, tanto que para o segundo pavimento a escada vai ser totalmente prioridade, né, de fazer a escada de acesso, que são escadas largas, né, para poder subir com o material. E aí é claro que a gente usa também o nosso guincho aqui, né, que tem ajudado bastante. Eu já coloquei no Instagram alguns vídeos aí dele funcionando, né, que eu comprei aqui de um dos pedreiros, né, que a gente achou que valia mais a pena do que alugar. E foi bom para o pedreiro e obviamente foi bom para a gente também. Então a gente usa muito guincho para a subida de material. Mas o trânsito mais leve aqui e de pessoas, né? A gente ainda está fazendo pela escadinha, que é algo temerário, né? Algo temerário, ó. E obviamente não é o que a gente quer para os próximos pavimentos, que começa a ficar mais alto, né? A gente começa a ter maiores preocupações aí com a questão de segurança, né? Então, basicamente, era isso com relação à escada. E aí, como eu disse para vocês, hoje o trabalho é esse daí, ó. Eu vai sim hoje, doido pra trepar mesmo, sabe por quê? Você veio nessas paredes tudo aí. Hoje foi violento hoje. Não foi de manhã, Luiz? Eu cheguei na aula doido pra trepar. Você veio nessas paredes tudo aqui, ó. Sem escada. Você acredita que não tem desse? Bastante gente aí trabalhando por conta disso, porque são vigas bastante grandes, né? Aliás, tem aqui mais uma observação também que é interessante. Pelo projeto, a gente tinha vigas aqui de 11,50 metros, vigas de 9 metros, a gente teve vigas até de 16 metros, mas aí as vigas com mais de 12 metros, porque a barra de ferro tem 12 metros, né? Então as vigas com mais de 12 metros, a própria fábrica já produz ela separada, né? Então vem na etiquetinha lá V1A e V1B, já com os arranques todos, né? Com
com os ferros trespassando, né, nas medidas corretas, para você poder depois montar elas na obra. Agora, essas vigas de 11,50, vigas de 9, vigas de 6, a gente pediu para a fábrica produzi-las em pedaços, né, menores. Então, uma viga de 11,50 a gente pediu para dividir no meio, uma viga de 9 dividimos no meio. Somente as vigas até 6 metros que a gente pediu para entregar do jeito que está no projeto. Por quê? Porque a gente está no primeiro pavimento. Então, para você subir uma viga de 11,50 metros, se é no térreo, já deu trabalho no térreo, hein? Bastante trabalho, principalmente nas vigas baldrame, né? Deu bastante trabalho. E depois também nas vigas de respaldo, que elas vieram todas nos seus tamanhos grandes, né? E deu bastante trabalho, porque a gente tem que pegar a viga, subir ela numa altura superior às agulhas, tá vendo? Ó, essa viga que tá aqui. Eles tiveram que subir ela, fazer passar por cima da agulha e encaixar. E olha só, tem lugar que tem um monte de agulha, né? Então, como vocês viram aqui, eu já mostrei algumas imagens do pessoal trabalhando. Você pode ver o trabalho que é para você subir essas vigas aqui. Então, se elas estão partidas, ó como é que ela vem entregue, ó. Aqui é uma viga só, tá vendo? Só que ela veio metade, parou, e aí a outra metade ela continua para lá. E aí, se você ver, ó, esses daqui são os ferros, né, que fazem o trespasse, né? Então você tem a medida certinha, que normalmente são 60 centímetros, que é o que tem que trespassar. Depois você encaixa uma na outra, faz a caixaria, depois que você concretar, ela recupera toda a propriedade que é necessária, né? Toda a propriedade de resistência dela. Então isso daqui também é uma dica muito importante, porque são pequenos detalhes, né? Que é o que gera, às vezes, uma economia aí de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, uma economia ou um prejuízo também de tempo pelo trabalho adicional que você vai ter. Uma outra coisa aqui também, que eu estou conversando com o meu empreiteiro, e ele me lembrou, né? Ele viu gravando o vídeo aqui, ele falou: Tarcísio, não esquece de comentar também sobre as janelinhas, né? As aberturas que a gente teve que fazer lá no térreo e que a gente não está fazendo aqui no primeiro pavimento. Então, lá no térreo, o que acontece? Eles tiveram que cortar 360 blocos, teve que fazer uma pequena abertura, uma janelinha, que eu vou mostrar para vocês aí, para vocês entenderem, né? Então teve que fazer algumas janelinhas, algumas não, né? 360 janelinhas. Para quê? Porque a gente colocou essas agulhas que a gente chama, né? Esses ferros inteiros, tá vendo? Os ferros inteiros. Então, para você poder fazer a amarração do ferro inteiro, a barra toda aqui embaixo, de cima e embaixo, então foram necessárias essas aberturas, né? Que aí você enche, amarra e depois faz a limpeza na hora de grautear. E aí no segundo pavimento, conversando com o engenheiro, e foi uma sugestão até do meu empreiteiro, o engenheiro validou, ele permitiu, e a gente então não fizesse mais essas janelinhas, essas aberturas, e cortasse o ferro. E aí depois fizesse a amarração, né, dos arranques, né? Mais ou menos aqui, ó, né? Saiu do bloco, ele já tem uma amarração, que é o que vai depois fazer ele continuar. E aí, com isso, né, você não precisou colocar uma barra de ferro inteira, de cima e embaixo, né? Ela, na verdade, só foi da parte de baixo até onde termina a alvenaria. Com isso, você não precisou fazer 360 aberturas em bloco de concreto de 6 MPa. Então, o Zé estava me dizendo aqui que foram 25 discos de maquita, né, para fazer esses cortes todos. São discos caros, né? Esses discos não é igual o disco de madeira, que é mais baratinho, né? Esses discos para cortar concreto mais resistentes são discos bem caros cada um. Na faixa de R$25 cada disco. E aí também queimou 2 maquitas, né, que teve que mandar para conserto. E sem contar o tempo, né? O tempo que se perdeu. Então a gente também conseguiu uma economia de tempo e de dinheiro bastante grande, né, ao mudar esse método aí com relação às janelinhas e às ferragens, né? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse episódio aqui, onde eu mostro o resumo da obra. Tem muita gente pedindo também para eu falar sobre custos. E eu estou preparando aqui um material sobre todas as etapas, né, que já foram realizadas nos 2 terrenos. Já teve levantamento planaltimétrico, já teve sondagem de solo, já teve as demolições, confecção de gabarito, teve também a parte de concretagem das estacas, né, que estão debaixo da terra, que são as nossas fundações, né, que a gente fez com estaca hélice. Olha, tem bastante coisa mesmo que já foi feita, obviamente aqui nesse terreno, que já está no segundo pavimento, nessa obra, mas também no outro terreno,
terreno, que a gente deve iniciar a alvenaria em breve, e eu quero mostrar essas etapas para vocês. Eu já estou juntando todo o material, é muito material, juntamente com os custos, né? Então a minha ideia é mostrar essas etapas, né, e ir mostrando para vocês as dificuldades, tá tudo gravadinho lá, o que aconteceu, quais as dicas, né, que eu posso dar para vocês, mas eu também quero estar sempre mencionando o custo. Então vai ser vídeo 2 em 1, onde eu mostro a etapa e falo sobre custo para vocês também. Então basicamente era isso. Para quem ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve aí, que é o que me dá a energia, né, a motivação para continuar parando tudo que eu estou fazendo aqui e gravando esses vídeos para vocês. Espero que estejam gostando. Deixe também os seus comentários aqui, que eu estou sempre interagindo, respondo 100% dos comentários que são colocados aqui por vocês, e aguardo todos no próximo vídeo. Tchau!